Uma passagem que apenas Lucas escreveu, o evangelista Lucas, aqui no capítulo 7, verso 11, que foi uma passada que Jesus deu na cidade de Naim. E o texto diz assim, Lucas 7, a partir do verso 11. E aconteceu no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Verso 12. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Baseado nesse texto, eu gostaria de brevemente refletir nessa noite sobre esse tema, que nós já estamos algumas quintas-feiras pensando, né? Reinicie. Eu quero falar sobre reinicie sua esperança. Reinicie a sua esperança. É bem verdade que se nós prestarmos atenção ao que acontece ao nosso redor, o desespero bate. Como já foi orado aqui. A desvalorização, a vida dominando o coração das pessoas. Nós ouvimos falar de guerra, rumores de guerra, e parece que é só o início, sim, de algumas guerras que estão por vir aí no século 21. Pastor, é possível falar em esperança em meio ao caos? Nós olhamos os índices do nosso Brasil e a situação piora, a violência aumenta, a corrupção está aí. Se você pegar nesse mês, saiu o índice de divórcios do Brasil e Santa Catarina está ali galgando as primeiras posições. Mais de 13 mil divórcios aconteceram em Santa Catarina no ano 2020. Como falar de esperança, pastor Lediel, nesse mundo caótico? Existe uma maneira de nós escolhermos o caminho de reiniciar a esperança na nossa alma e continuarmos caminhando com triunfo. E essa esperança não está no dinheiro, essa esperança não está no governo, a esperança não está na tecnologia, essa esperança não está na ciência. Essa esperança tem um nome, é Jesus. Jesus de Nazaré. É olhando para Ele que nós conseguimos caminhar em meio ao caos, tendo esperança na nossa alma todos os dias, porque Ele faz isso acontecer. O texto que nós lemos é um texto clássico, um milagre que Jesus realizou. Eu não sei se você prestou atenção nos detalhes que nós lemos, mas eu quero convidar você a prestar atenção nesses detalhes. Porque o texto vai falar da situação de uma mulher. Eu gostaria que você entendesse, porque o texto fala de uma mulher que era viúva e tinha um único filho, mas volte um pouco a fita, tenta imaginar essa mulher jovem, caminhando na região de Naim. E quem sabe os seus olhos brilham quando vê um homem bonito, trabalhador, barriga tanquinho igual do pastor, não sei. Se apaixona,
se namoram, a festa de casamento acontece, 7 dias de muita festa, muita alegria, os parentes vêm, está todo mundo feliz, e se não bastasse aquela felicidade de uma mulher que se realizou no casamento, a bênção aumenta, porque ela parece grávida. Tudo que uma mulher gostaria de ter naquele tempo era um filho que desse continuidade à sua genealogia, à genealogia do seu marido, e ali nós temos uma mulher realizada. Mas a vida traz as suas dores, a vida traz as suas amarguras, seus dissabores, e o homem que ela amava vem a falecer. E aquela mulher fica viúva. Não viúva como dos nossos dias. Em 2022, uma mulher que fica viúva, a vida segue, ela pode trabalhar, ela pode ganhar dinheiro, ela sustenta a sua casa, ela pode ser gerente de uma empresa, ela pode empreender, ela pode fazer o que bem entender. Há 2000 anos atrás, na região de Naim, não era bem assim. Uma mulher que fica viúva, ela perde a sua voz e a sua vez na sociedade. Ela não tem mais alguém que lhe proteja, que lhe represente, que lhe sustenta. Mas essa mulher, ela tinha ainda algo muito positivo que colaborava com uma esperança na sua alma. Ela tinha um filho, e um filho homem, a qual ela dedica-se atenção, com zelo, com esmero na educação daquele menino. E o texto vai dizer que ele vai crescendo e se torna um jovem. E quando, quem sabe, aquela mulher estava alimentando a sua esperança de novamente ter um lugar na sociedade, porque o seu filho estava virando um homem, esse jovem vem a falecer. Talvez nós estamos diante de um dos quadros de maior angústia, dor, sofrimento. Um coração despedaçado. Uma mulher que está numa cidade insignificante, uma mulher que já sofria por causa da sua viuvez, e agora a sua única esperança, o seu filho, morre. O texto diz que, no verso 11, aconteceu no dia seguinte, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Dia seguinte é o quê, pastor Lediel? Porque enquanto essa situação negativa está ocorrendo ali em Naim, uma outra situação bem diferente está acontecendo em Cafarnaum. Jesus é um rabi diferenciado, um mestre diferenciado, que além de ensinar, realiza grandes prodígios, e o ministério dele está tendo um impacto tão grande que ele está alcançando uma outra camada da sociedade. Não são apenas pobres, pescadores, agricultores que o seguem. Ele acabou de realizar um milagre para um centurião, alguém que trabalha para o Império Romano, quem sabe até um cidadão romano. Ele estava bombando em Cafarnaum, mas de repente, as lágrimas daquela mulher chegam aos céus, e o Filho de Deus, sem ter ninguém o chamando verbalmente, sem ninguém falar, olha, aconteceu uma tragédia em Naim, ele decide se encaminhar para aquela cidade. E o texto é bem claro em dizer, no verso 11, que junto com Jesus estava os seus discípulos e uma grande multidão. Eu acho interessante. O evangelista Lucas, ele podia dizer, olha, Jesus foi com uma grande multidão para a cidade de Naim. Não, mas faz questão de diferenciar aos discípulos. Aqueles que seguem, obedecem, aqueles que têm uma devoção, aqueles que querem viver de acordo com o propósito que ele tem estabelecido. E tem uma multidão. Na multidão tem os fãs, tem os curiosos, tem os admiradores, mas não são todos que querem seguir os propósitos. Que nós venhamos encaixar no quadro de discípulos. E Jesus vai. E quando chega em Naim, o texto vai dizer que as duas multidões se encontram. O verso 12 diz assim, quando chegou perto da porta da cidade, eis que eles levavam o defunto, o filho de uma mãe que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. Olha só, as duas caravanas se encontram, uma vinha na frente um caixão, uma viúva chorando, a mãe do menino, uma multidão lamentando atrás, e chega de repente Jesus,
com os seus discípulos e uma grande multidão. Um cheio de vida, outro cheio de morte. As multidões se encontram. E ali é interessante o que acontece, porque lá está aquela mulher no meio de uma multidão que, quem sabe, enxerga a sua dor, mas não consegue se colocar no seu lugar, porque juntamente com ela está ali, no cortejo fúnebre, para enterrar a sua esperança. E aqui nesse texto que vai se desenrolar, nós encontramos a proposta de Deus para as nossas vidas, porque essa história também chegou até nós para nos lembrar que é possível viver em esperança no meio da dor, no meio do caos. E aqui os versos seguintes vão nos dizer o porquê. Eu coloquei aqui 7 pontos para destacar. Você que gosta de anotar, primeira coisa, por que, pastor Lediel, eu posso acreditar que a esperança renasça na minha alma? Como que eu posso reiniciar essa esperança na minha vida? Primeira coisa, é o verso 13, que diz assim: e vendo-a o Senhor. E vendo-a o Senhor. Primeira verdade, que todos nós precisamos entender, isso gera esperança na nossa vida e na nossa alma. O Senhor nos vê. O Senhor nos vê. Jesus, ele chega, percebe ali o defunto, percebe a multidão, mas o foco dele está naquela mulher. Jesus conhece o nível de sofrimento daquela mulher. Como eu falei, a multidão enxergava a dor, mas muitos não entendiam o que ela passava. Jesus a vê. Talvez você está aqui hoje, passando por um momento de dor, aflição, desespero, angústia. Talvez você está aqui hoje com alguns questionamentos. Quem sabe hoje você fez essa pergunta. Qual pergunta, pastor? Deus não está vendo? Quantas vezes a vida dói e a gente levanta esse questionamento? Deus de fato está vendo? Está vendo o meu sofrimento, está vendo o que está acontecendo na minha família, está vendo as minhas lágrimas, está vendo as minhas noites acordado, Deus está vendo, e eu venho hoje aqui responder para você, baseado na palavra de Deus, sim, Ele está vendo. O Senhor me vê, o Senhor te vê, e muito além disso, esse texto ele vem linkado com uma segunda verdade. Ele não apenas vê, mas ele se importa, porque o texto diz assim: e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. Já parou para pensar sobre essa palavra compadecer? Compadecer? Não estou aqui falando de empatia, uma pessoa que tem afinidade de sentimentos, mas compadecer é padecer junto, é sentir a dor juntamente com. Como assim, pastor Lediel? Deus sofre com o meu sofrimento? Sim. Ele te entende no nível que Ele se compadece com aquilo que você está passando. Mas pode isso? Pode. Porque o nosso Deus é o Deus verdadeiro, e no seu plano de salvação, Ele mesmo escolheu vir ao mundo para nos resgatar. Ele foi gente. Ele foi gente. Eu venho, vocês sabem, de uma viagem ao Nepal, onde o hinduísmo é a religião principal. 80% da população hindu. Eles adoram tudo. A vaca, o macaco, o rato. Tem até uma divindade que é uma criança viva. Uma menina que é a deusa deles até ela ter a primeira menstruação. E depois deixa de ser a deusa e vem uma outra. Eles adoram tudo. Milhares e milhares e milhares e milhares de deuses. Que não os vê. Que não os entende. Que não se compadece com a dor. Que privilégio somos nós. E por isso nós, entre todos os povos dessa terra, podemos caminhar em esperança, porque Ele nos vê e Ele nos entende. Ele esteve aqui e caminhou nessa terra. Ele sabe o que é a dor das lágrimas
de dores físicas, ele sabe o que é a dor de uma traição, ele sabe o que é a dor de um abandono, ele sabe o que é a dor de uma calúnia, ele sabe, porque ele esteve aqui e passou por tudo isso como nós. Ele te entende. E eu não estou falando de qualquer um, como o Lucas vai registrar aqui. Não é qualquer um que te vem, não é qualquer um que está procurando te entender. Nós estamos falando do Senhor, o Criador de todas as coisas. Se Ele te vê, se Ele te entende, você pode alimentar uma esperança, porque Ele tem compaixão de você. E o texto continua dizendo que Jesus, então, se encheu de íntima compaixão, e ele chega para aquela mulher e diz: não chore, não chore. É interessante que o povo judeu, eles são um povo, talvez, um dos mais intelectuais que você possa imaginar. É só você ver a quantidade de prêmios que eles ganharam, prêmios nobres e assim por diante, uma nação que é minúscula, mentes brilhantes, é só você digitar no Google, você vai ver isso. Eles pensam as coisas, eles refletem sobre as coisas. E desde a primeira vez que eu fui em Israel, até hoje já fui algumas vezes lá, levando as caravanas, você vê muito as tradições rabínicas, falando sobre as coisas, interpretando os textos bíblicos, e desde sempre, inclusive nos tempos de Jesus, essa tradição rabínica, eles criam regras. E eles ensinam o povo como devem se comportar em todas as coisas. E um dos rabinos, já naquele tempo, dizia assim: olha, se por acaso está acontecendo um cortejo fúnebre numa cidade, porque a tradição ensinava eles a enterrar os corpos fora dos muros da cidade, não dentro, ele dizia: se por acaso está acontecendo um cortejo fúnebre, você precisa se portar adequadamente. Olha que ensinava os rabinos. Como? Você fica quieto. Se você está com um grupo, vocês se retiram e dê prioridade para que o grupo fúnebre possa passar. Eles estão num momento de dor, respeite aquele momento. Se você deseja se solidarizar com a dor daquele grupo que está ali sofrendo, entra no meio da multidão, vai para trás da multidão, esteja junto cantando as músicas fúnebres. Olha só, essa era a etiqueta que eles deveriam seguir, o protocolo que deveriam seguir em caso de encontros de um cortejo fúnebre. Só que Jesus chega, e Jesus quebra todos os protocolos, porque ele não se mistura à multidão, não vai para trás da multidão, ele vai direto na direção da viúva que ele estava vendo e que ele estava cheio de compaixão por ela. E talvez uma das expressões mais assombrosas que alguém possa falar por alguém que está em luto: não chore. Não chore. Como que se fala para uma viúva que está enterrando o seu único filho? Não chore. Se você tivesse num velório uma mãe enterrando o filho e alguém chegasse e falasse para aquela mulher: não chore, como você reagiria? Seja sincero. Você daria um cascudo naquela pessoa. Eu também acho que faria isso. Mas nós estamos falando de Jesus. A lógica dele é diferente. A mentalidade dele é diferente. Ele não apenas sabia o que ia acontecer, mas ele tinha moral para estar ali, falando aquela palavra para aquela mulher, incentivando ela a acreditar que havia um motivo para ela não chorar. Esse mulher, não chore, é um convite, quem sabe, a acreditar em uma outra possibilidade, que algo bom pode acontecer. Escute isso. Você pode reiniciar a sua esperança, porque nós temos a presença de Jesus sempre nos incentivando a acreditar que há uma luz no fim do túnel, que há sim uma solução. Mas pastor,
Na lógica humana não faz sentido. O defunto está ali, a cova já está aberta lá, todo mundo viu que o que os médicos tentaram reanimar não teve jeito, morreu. Mas para Jesus não há impossível. Não há impossível. E isso que Jesus fala para essa mulher, essa palavra de incentivo que nos assombra, Ele fala para cada um de nós. Ei, quanto tempo você está lamentando por uma causa que aparentemente aos olhos humanos não tem jeito? Você chora por um filho, você chora por uma filha, você chora por um casamento, você chora por um problema profissional, você chora, você lamenta, você murmura, você reclama, você não consegue ver outra possibilidade. O Senhor se manifesta para você e Ele diz: filho, filha, não chore, não lamente, não pense que isto é o ponto final. A vida continua. Interessante, porque o texto vai dizer assim, que depois que Jesus falou isso para aquela mulher, eu não sei qual foi a reação dela, acredito que ela meio se assustou com aquela fala, mas as pessoas que estavam carregando naquela maca o defunto continuaram. Então Jesus, Ele precisa estender a mão, e o texto diz, Ele toca no esquife, Ele toca naquele caixão, não era bem um caixão, era uma maca, porque os defuntos naquela época, até hoje em Israel, eles não vão em caixão. É embrulhado num pano, né, com um saco branco, e é levado numa maca e é enterrado direto na terra. Até hoje é assim lá. Ali eles estavam levando e Jesus para. E de repente, o texto no verso 14 vai dizer assim, que Jesus diz para aquele defunto, olha as palavras de Jesus: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. A morte, que sempre foi o maior inimigo da humanidade, estava aqui sendo desbancado mais uma vez, pela intervenção do poder de Deus. Agora, algo me chama a atenção na maneira que Jesus vai falar com esse jovem, porque o tempo inteiro na narrativa de Lucas se refere, olha, é um defunto, mas Jesus não chama de defunto. Quem sabe na expressão pejorativa, né? O presunto, como alguns vão dizer. Talvez naquela multidão, muitos tinham rotulado aquela situação de muitas maneiras. Agora, Jesus não trata o defunto como defunto, mas como alguém que está cheio de vida, porque juventude fala disso, fala de vida, sonhos, esperança, desejo de fazer, desejo de alcançar. Jesus olha para ele e diz: jovem, presta atenção nesse detalhe. O mestre da Galileia, chamado Jesus, o nosso Salvador, ele não é limitado ao momento e naquilo que os olhos biológicos conseguem enxergar. Ele entende e ele vê o potencial muito além daquele momento. O que isso tem a ver comigo, pastor Lediel? Escute bem. Porque alguém pode olhar hoje para você desanimado, entristecido, aborrecido, traumatizado, bloqueado, e te rotula dessa maneira. É alguém frustrado, é alguém que perdeu os sonhos. E só colocam coisas negativas porque, quem sabe hoje, a tua alma está amargurada. Hoje você de fato está alguém azedo. Mas Jesus não. Jesus conhece algo dentro de você, em quem você pode se tornar. E por isso Ele te chama dessa maneira. Glória a Deus por isso. Porque Ele não via apenas um Pedro impossível que acabou negando. Ele via ali pastor de multidão. Quando Ele olha para Levi ou Mateus, ali, quem sabe explorando as pessoas nos seus impostos, sendo um cobrador de imposto, ele não via apenas isso ali, ele via um potencial gigante para se tornar um grande evangelista e registrasse histórias maravilhosas para nós.
Quando talvez alguém via num Saulo apenas um assassino de crente, ele via o apóstolo para os gentios. Sabe o que isso significa? Significa que Jesus acredita em mim e em você muito além do que os olhos podem ver. Talvez até mesmo você olha para a sua realidade e muitas vezes você se frustra porque alguns sonhos não se realizaram e você acha que não tem mais competência, que você não consegue, que você não pode. Ei, eu venho aqui te lembrar uma coisa muito importante. Jesus, Ele acredita em você. Ouça como Ele te chama. Ouça como Ele se refere a você. E pode ter certeza, não é com termos negativos. Ele acredita em você. Por isso nós precisamos permitir que Deus venha reiniciar a nossa esperança. Temos motivo para isso. Ele pode fazer todas as coisas. Se Ele trouxe aquele jovem à vida, o que Ele não pode fazer por mim e por você? Ele pode todas as coisas. E o texto diz que aquele jovem sentou-se e começou a falar. Eu não sei o que ele falou. É bem provável que ele estava todo enfaixado. Só o seu rosto talvez ali não estava enfaixado. E ele começa a perguntar o que está acontecendo. E alguém diz, olha, este homem mudou a sua vida, mudou a sua história. Mas o mais lindo, verso 15, e Jesus o entregou à sua mãe. A mulher, frustrada, triste, desesperada, que estava levando literalmente a sua esperança para ser enterrada. Agora, ela percebeu que Jesus mudou a sua história. Jesus chegou e revitalizou a esperança no coração daquela mulher. Ela está diante do seu filho vivo. E muito mais do que isso, porque eu coloquei aqui que Jesus, Ele faz as coisas ficarem melhor do que era antes. Pastor Lediel, mas o jovem antes estava vivo e agora ele também voltou à vida, está no mesmo nível. Não, não está. Porque antes ele estava vivo, mas não conhecia o Salvador. Antes ele estava vivo, mas não teve uma experiência com o mestre da Galileia. Agora, ele está vivo, mas ele viveu uma experiência sobrenatural. Presta atenção nisso. Porque muitas vezes, escute bem, o limite da dor, o limite da angústia, o limite do sofrimento humano, o limite dos questionamentos da nossa alma, são um momento oportuno para você viver a maior experiência da sua vida com o Salvador. E isso muda tudo, porque Ele é a esperança. A partir dele, do encontro com Ele, da experiência com Ele, você se torna uma outra pessoa. Você se torna uma pessoa diferente, porque você já não caminha por vista, mas você caminha por fé. Você sabe que Ele não está limitado ao natural, mas Ele pode fazer o sobrenatural. Portanto, talvez hoje você está aqui lamentando, chorando, amargurado, dizendo, estou no limite, não dá mais. Como uma pessoa que nesse começo de ano me procurou e no gabinete ela falava, eu não aguento mais, pastor. Uma jovem, menos de 20 anos, não aguento mais. Eu sou fruto de um estupro, ela dizia. Olha só a identidade comprometida. Eu sou fruto de um estupro. Eu tenho procurado preencher o vazio da minha alma com vícios, festas, álcool. E o vazio continua, eu não aguento mais. E ali eu falava de Jesus para ela. Esse não aguento mais precisa te levar a desfrutar algo diferente. Que você não vai encontrar numa balada, não vai encontrar num baseado, não vai encontrar num copo de álcool. Você só encontra naquele que preenche a alma. É Jesus, é Jesus, é Jesus.
Jesus revitalizou, reiniciou a esperança na alma daquela mulher. E o lindo é que não foi só no coração daquela mulher, foi de todos que estavam ali, porque o texto no verso 16 diz assim: e todos ficaram com o coração cheio de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Aquilo que Deus deseja fazer na sua vida, te encher de esperança, não é só para você e não é para terminar em você, mas é para contagiar todos que te cercam. A festa agora está garantida. O cortejo fúnebre se encerrou. A multidão da vida abrangeu a multidão da morte. E todos ali estão celebrando e glorificando o nosso Deus. Ele faz tudo ficar melhor. Ei, permita que a esperança domine a sua alma, porque as dores, as tragédias, o sofrimento, as lágrimas de angústia não é o fim. Jesus, Ele reinicia a esperança na nossa alma. Essa viagem que eu fiz para o Nepal gerou muita alegria e esperança no meu coração, porque eu encontrei gente cheia de vida, cheio de Deus. Eu visitei 2 das casas dos projetos Menina dos Olhos de Deus. Mais de 160 meninas resgatadas do tráfico humano eram levadas para a Índia para exploração sexual e hoje são acolhidas nessas casas. Você olha para elas, você não vê medo, você não vê insegurança, você não vê olhares tristes. Jesus passou pela vida delas. Elas estão cheias de esperança. E tinha uma foto tão linda de uma menina e eu perguntei quem é essa. Ele falou: essa é uma menina da casa 3. Hoje ela está fazendo os cartazes de destaque da temática do ano. Uma menina que cresceu desde os primeiros aninhos, escondida debaixo de uma cama. A sua mãe se prostituía na cama. E ela ouviu isso. Até mais ou menos os 6, 7 anos. Traumas, medo, dor, insegurança. Era para isso dominar o coração daquela menina. Mas quando você olha o brilho nos olhos dela, quando você vê essas crianças, essas meninas cantando, você consegue entender. Há uma esperança maior, que não está nas soluções humanas, mas é algo divino. É quando Jesus entra na história humana. E assim como Ele restaurou a vida dessa mulher em Naim, e foi lá só para isso, você pode ter certeza, é o que Ele tem para cada um de nós. Permita que Jesus reinicie a sua esperança. Não fique andando de cabeça baixa. Não permita que o fardo do pecado afunde a alegria da sua alma. Não permita que o desespero domine a sua vida. Em Jesus e somente nele há esperança para viver.